Bom, então começando a aula novamente. Novamente não, né? Dando continuidade à aula, agora a aula gravada, dia 11/5/2021, iniciação científica, segundo ano. Então, como eu estava discutindo com vocês, né? As cores do solo, depende da composição química, sim. Já ouviu falar que existe uma planta, né? Hortênsia, que em solo ácido produz flores azuis, e em solos básicos suas flores são de cor rosa, ou seja, a acidez, ou seja, é uma outra característica do solo. Existem solos mais ácidos, existem solos mais básicos. Aquelas plantas que desenvolvem solos básicos, se você colocar em solo ácido, você acaba matando. Quando você aduba demais, por exemplo, quando eu estava morando lá em Lauro de Freitas, né, na minha casa tinha um quintal onde a minha ex-esposa plantava, né, diversas plantas. Uma vez ela saiu para comprar o adubo, e aí adubou, eu acho que ela usou uma quantidade excessiva, né, de adubo, mas não sobrou uma planta. Todas no outro dia morreram. Então, assim, ou foi pelo excesso do adubo que foi colocado, ou foi pelo excesso do adubo e que produziu uma acidez naquele determinado solo daquelas plantas, né, que estavam lá. Então, existem diferentes tipos de solo. Existe o solo ácido e o solo básico. E aí vocês também veem isso em química, né? O que é ácido? Quem que mede para saber se é básico ou é ácido? É medição do pH, né? Medição do H+, né, presente no solo. Então, você mede o pH do solo, aí você tem uma escala de 1 a 7, ou de 7 para cima, né? Então, você tem solos básicos, ácidos, ou solo neutro, que é igual a 7. Mas a gente vai ver daqui a pouco isso. Você sabia que a compreensão sobre a acidez do solo contribui para o cultivo das plantas e vegetais? Pois alguns se adaptam melhor em solos ácidos, como a mandioca, o erva mate, né? Já outras necessitam do solo básico, como a soja, o algodão e o feijão. Sabe o que são pinturas rupestres, né? E quais os materiais utilizados para a confecção das tintas naquela época? Ou seja, foi o que mostrou um pouco o vídeo, né? Então, além das paisagens, vocês vão ler aqui um pouco essa paisagem, tá? Você vê aqui as diferentes cores de solo, tá vendo? Solo mais clarinho, solo mais voltado para o preto, ou seja, o marrom mais escuro, o vermelho, barro vermelho, né? E um pouco mais para o marrom mais fraquinho. Aqui são os vídeos, né? O vídeo que eu passei, né? Jovens estudantes do interior da Bahia criam tinta ecológica. É uma tinta ecológica, é uma tinta sustentável, né? O que é uma tinta sustentável? É uma tinta que você é produzida com autossustento, ou seja, você produz de uma matéria-prima que está ali, você não precisa comprar, né? A não ser alguns outros nutrientes que ele usa cola, né? E você compra para fazer. Mas a base mesmo é o próprio barro, né? Daquela região. Só um minuto, gente. Bom, então, continuando lá, eu tenho aqui uma observação sobre a pintura, né? Vou passar um pouco. Aí vocês vão para explorando a trilha, você tem a importância de estudar o solo. O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal substrato utilizado pelas plantas, né, para o seu crescimento e disseminação. O solo fornece às raízes de crescimento como suporte à água, oxigênio e nutrientes. Então, vocês dão para ler um pouco mais sobre esse texto, tá? Eu quero chegar um pouco mais embaixo,
que é o seguinte: classificação dos solos. Eles podem ser avermelhados e amarelos, né, indicam forte presença de óxido de ferro. Então, vocês vão ver aqui nesse estudo, a gente vai falar muito de componentes químicos, né, da tabela periódica. Eles podem ser mais escuros, indicando forte presença de material orgânico, ou claros, indicam a fraca presença ou ausência de materiais orgânicos. É por isso que a gente chama de que os solos com cores mais claras são solos pobres, né? Pobres no sentido pobres em material orgânico, né? E, ou seja, as plantas ou qualquer tipo de cultivo que você vai fazer ali naquele solo vai ter uma certa dificuldade, a não ser que você faça um reforço, né, através de adubo. Em relação à textura do solo, são classificados em arenoso e argiloso, ou também orgânico, né? O arenoso retém pouca água e nutrientes, pois possui grandes poros, né, facilitando o escoamento da água. Vocês sabiam que quando você chega numa fonte, né, ou seja, no minadouro, aquela água ela é tão potável quanto a água que você coloca no filtro para filtrar? Por quê? Porque, gente, o solo, ele produz, na verdade, essa... E a vela do filtro também tem essa mesma função, né? Essa mesma característica. O solo, quando a água ele vai se filtrando, chove naquela região, inunda aquela região, e depois você vê que ela seca. Seca o quê? A água infiltra, e aí ela vai fazendo com que aquele material do solo, ele vai filtrando toda a água, né? E a água vai para lá para os mananciais, porque a gente sabe que embaixo de tudo isso que a gente está aqui, tem fontes, né? Passam a questão dos mananciais de águas potáveis, porque toda a água que chegou até embaixo, ele passou por diferentes tipos de solo arenoso, solo argiloso, e esse processo, é um processo de filtragem, né? A vela também, ela é feita assim. Você tem a vela lá dentro do filtro, e ali é feito em determinado tipo de material, que é o mesmo material, com a mesma característica dessa filtragem que é feita de forma natural com o solo, tá? Então, tem o argiloso, que é o solo argiloso, retém mais a água, ou seja, ele é mais compacto, e nutrientes como cálcio, potássio e ferro. O orgânico é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, além da areia, de areia e argila. Fertilidade do solo. Então, quanto à fertilidade, a capacidade do solo de ceder nutrientes para as plantas. Então, o solo ser fértil, ser mais fértil ou ser menos fértil, é a capacidade que ele tem para ceder esses nutrientes, tá? A essas plantas, para que se desenvolvam normalmente. Alguns fatores são indispensáveis, como temperatura, luz, a água, ou seja, são fatores que vai acontecer esse tipo de transformação, né? Esse tipo de passagem. Nutrientes e etc. Os nutrientes são elementos químicos essenciais ao desenvolvimento das plantas, como o carbono, né, como o hidrogênio, como o oxigênio. São elementos essenciais para as plantas, constituindo 90 a 96% do tecido vegetal. Entretanto, não são considerados no estudo da fertilidade do solo, pois não são prioritariamente fornecidos pelo ar e pela água. Para a fertilidade do solo, os nutrientes são classificados como o macronutrientes, são aqueles primários, nitrogênio, fósforo, potássio, e os macros, né, que são os cálcios, manganês e o enxofre. Os micronutrientes, que são boro, ferro, zinco, manganês, cobre, e o molibdênio, né, e o cloro. Todos esses são compostos químicos, né, encontrados na tabela periódica, né. Os nutrientes são absorvidos em grandes quantidades pelas culturas são considerados macronutrientes. Aqueles absorvidos em menores quantidades são considerados micronutrientes. No entanto, todos são essenciais. E a deficiência de apenas um deles pode prejudicar o desenvolvimento normal das culturas e, consequentemente, sua produção. Aí aqui a acidez do solo. A acidez do solo é muito importante ao se cultivar plantas e vegetais. Aí, como eu falei anteriormente, né, existem plantas que são cultivadas mais no solo ácido, ou seja, elas se desenvolvem melhor em solos ácidos do que em solos básicos e vice-versa, né? A adaptação ela é melhor. E, para exemplo dessas plantas, né, desses cultivos em solos ácidos são
a mandioca, né? Inclusive, a mandioca é uma planta que extrai farinha, né? Que vocês sabem, né? A farinha da mandioca. Ela é cultivada bastante lá na região onde meu pai tem um sítio, lá em Castro Alves, naquela região de Castro Alves. A mandioca, o erva mate, já outras necessitam de um solo mais básico, como a soja, o algodão, o feijão. Essa medida de grau de acidez do solo, ela é feita pelo teor de H3O+, né, que é a presença do hidrogênio. Livres por unidade de volume. Quanto maior for esse teor, mais ácido, né, ou seja, quanto maior o teor de hidrogênio, ele é mais ácido, é considerado o solo. Um pH ácido apresenta valores entre 1 e 6. O 7 a gente chama de neutro, e de 8 a 14 a gente chama de básico. Então aqui tem uma escala, né? Aqui é a escala, tá vendo? Suco gástrico, o limão, o vinagre, tudo isso são características de objetos, né? Que são ácidos, né? A uva é ácida, né? Mas chegando mais para a parte neutra. A água da chuva é ácida, né? Que é a concentração de enxofre, na verdade, né? Por isso que a gente fala, inclusive, em geografia, chuvas ácidas, né? Por que acontecem essas chuvas ácidas? Aí a água pura, já estamos aí no fator de neutro, né? Ela é neutra, né? Nem ácida, nem básica. O sangue já é puxado mais para o ácido, né? A água do mar, ela é ácida, a parte dental, o detergente, e assim por diante. Então, você tem mais puxado para a parte básica, na verdade, né? Ou seja, o sangue é mais básico. Quando o solo está ácido, é realizada uma etapa chamada de calagem, ou seja, que prepara o sólido para o cultivo agrícola, onde materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez. O que é que você neutraliza com ácido? É só você usar a base, né? Lá em química, em reações químicas, a professora deve ter falado com vocês que quando você pega um ácido e junta com a base, vai sempre produzir sal mais água, certo? Isso é uma reação química natural. Se você pega um ácido, né, uma H2SO4, um ácido sulfúrico, né, e joga mais uma base, sei lá, o MgOH, né, que a presença do OH significa a característica básica. Ele vai sempre produzir um sal, né, o sulfato de manganês, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, mais a água, tá, que é o A mais o H2O. Então, para você neutralizar um solo ácido, só você joga a base. Porque essa composição vira sal e água. Tá? Então, você neutraliza com ácido, tá? Ou vice-versa. Na calagem, ocorre a adição do calcário, né? O cal virgem, ao solo, com o objetivo de diminuir a acidez. Porque o calcário, vem de uma básico, ele é básico. Então, se você ajuda com ácido, você vai diminuir essa acidez do solo e fornecer nutrientes para as plantas, como os íons, cálcio e manganês. E aí, falando, né, discutindo um pouco sobre esse tipo de solo sendo solo ácido, básico, a escala do pH, né, os macros e os micronutrientes, né, e o tipo de solo, quanto à sua classificação em relação à textura, né, e quanto à sua cor, a gente traz aqui no tópico 5 alguns questionamentos, né? Agora precisamos saber o que você adquiriu de bagagem na viagem. O que eu trouxe, né? A trilha traz 5 questionamentos, né? Isso aqui eu transformei em atividades, tá, galera? Mas eu não peguei essa atividade toda e colei lá. O que eu fiz? Eu disse que minha atividade, você tinha que abrir o tópico 5 da trilha 6 e responder essa atividade. Você pode responder essa atividade no caderno, não precisa copiar a questão toda. Você responde essas questões no caderno, e aí leva para dentro do material que eu postei lá como atividade apenas as respostas. Por exemplo, na questão 1 aqui, ele fala assim, coloque verdadeiro ou falso na alternativa. Os principais tipos de solos existentes são solo argiloso, solo arenoso,
solo humoso e solo calcário. Isso é verdadeiro ou falso? Aí você vai chegar a essa sequência de V, V, F, F, V, e vai botar lá, questão 2. A sequência minha é verdadeiro, falso. Então você vai levar somente as respostas. A terceira questão aqui, ele fala desses nutrientes todos, tá? E aí ele pede para você escolher uma das letras, né? Os 6 macronutrientes são. Aí ele diz aqui, é essa sequência letra A, é a B ou a C? Ah, então a resposta é a letra C. Então você vai chegar lá na resposta e vai dizer que a resposta da questão 2 é C. Então você vai levar somente a resposta para a solução da minha atividade. Então tem a questão 4 também, e tem a questão 5. Ah, professor, está muito difícil essas questões. Pesquisa, leia o material de novo, né, para ser lido. Isso vocês levam uma semana para ser feito, tá? E é isso. Então, vocês, aqui é a última questão, né? A questão 5. E aí eu tenho aqui uma atividade que eu fiquei muito querendo que vocês façam essa atividade, né? Eu acho que talvez eu pegue essa atividade e peça para depois, né? No momento. Eu não quis pedir agora, porque ela pede para que vocês façam algo, né? Que vocês se juntem, que vocês comprem materiais. Aí eu não queria pedir por isso, né? Vocês têm que ficar em casa, assim, mais ficar em casa do que sair, né? Claro que a gente está sair por prisão, né? Em último caso. Mas eu não queria fazer isso, mas que a atividade é assim, ó. Que tal produzir uma tinta ecológica? Então, vai ser produzido isso em equipe, e aí vocês vão ter que sair para comprar coisas, né, se juntar. Então, eu não queria fazer essa atividade agora. Mas em outro momento, eu achei interessante, eu vou passar essa atividade para vocês, tá? Mas não é para agora. A única atividade que vocês têm que fazer é simplesmente responder essas 5 questões e colocar, né, essas respostas lá no material que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, Não era o mais sexto fácil a ponto. gente fazer no documento? Pode ser, tranquilo, pode ser. É porque tem gente que quer copiar a Porque dá questão. para Pode porque dá falar. para copiar as perguntas e colar lá no documento e responder. Sim, é porque eu que não quis fazer isso, entendeu? Eu que não quis fazer a colagem das perguntas. Mas você pode levar, de fato, a pergunta toda e colocar lá, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Atividade 2, unidade 2. Vocês vão abrir o documento. E aqui eu só trouxe os tópicos, né? Aqui eu digo, né? Identifico a atividade. Aí eu coloco aqui. Observe a trilha 6 e vá até o ponto 5, resolvendo os desafios da trilha. Resolva as questões. Eu botei somente questão 1, questão 2, 3, 4, 5. Mas você pode, sim, né, a sugestão aí dada pela colega, pegar aqui, copiar a questão e dizer a resposta é letra C, ou então escolher, né, a sequência de verdadeiro ou falso, e assim por diante. Faça esse trabalho tranquilo. É bom que você mexe com o sistema aí. Cadê? Então, continuando aqui. Esse pH, gente, ele é medido. Você pode até comprar. Você pode até comprar ele em lojas que vendem, né? Inclusive lojas que vendem coisas para piscina, artifício de piscina. Você tem uns joguinhos pequenininhos, parecendo fósforo, que vem umas paletinhas dentro dele. E aí você quiser medir o pH, por exemplo, da piscina, né? Porque a gente usa na piscina cloro, a gente usa alguns produtos, né, para limpar a piscina. E aí você tem que ver o pH daquela água, né? Para não ser muito ácido, muito básica, ser praticamente neutra. Voltar à água pura, à água normal. Então você compra essas caixinhas que vêm umas paletinhas dentro, e você pega a paletinha, pega uma amostra da água da piscina, por exemplo, ou de qualquer outro, e aí você pega e coloca essa paletinha dentro da água, e aí ele vai mudar a cor. Quando ele muda a cor, você vai comparar com um papelzinho que vem dentro dessa caixinha, né? E aí, se essa cor se aproximou de uma cor que diz que é básico, então aquela piscina está com água básica.
Se essa cor se aproximar de uma cor que diz que é neutro, então aquela piscina está neutra, ou seja, está boa para banho, está boa para uso. E se for ácido, aí você vai fazer algumas coisas, não colocar mais cloro ou colocar mais água para diluir essa, essa acidez, tá? Então, existem essas paletas. Meu irmão é químico, né? E ele fazia sabão. Então, para você fazer um sabão para uso, ele tem que ser um sabão básico, né? Por isso que ele espuma. Então, você faz o sabão, você começa a fazer aquele processo todo. Mas o tempo todo você tem que medir a acidez desse sabão, né? Para chegar no ponto certo, até no ponto de comercialização, né? Se você vai fazer para vender. Mas ele fazia muito para uso dele de casa. Então, ele o tempo todo pegava aquelas paletinhas. Eu era pequeno na época e já tinha essa noção, né? Ou seja, aquelas paletinhas media a acidez daquele produto que ele estava fazendo. E aí ele botava mais nutrientes, mexia de novo e aí media de novo. Então, essas escalas aqui da medição de pH. Então, depois que vocês resolverem essa lista aqui, vocês têm esse ponto 6 aqui, que eu achei muito interessante. Eu tô com problema nesse... Eu vou até mudar, né, gente? Tá com problema, tá vendo? Não sei se aparece esse problema com vocês aí nessa trilha postada. Mas... Deixa eu abrir aqui a outra parte. Pô, ela de forma correta. Cadê, gente? Deixa eu abrir cá no meu segundo ano. Aqui. Bom, então eu estou aqui, né? Nessa atividade que eu não vou passar, mas porventura eu vou trazer isso num outro momento. E tem atividade 2 também, né? Vamos produzir um minhocário, né? Aí tem algumas. E tem a atividade 3, produz um vídeo, enfim. Isso aqui vai ser atividade radical, né? Massa. A trilha na minha vida, então, assim, agora que você. Aqui é somente para leitura, né? Depois que você já conheceu um pouco sobre o tipo de solo, já fez alguns exercícios, que tal escrever um texto sobre isso? Isso fica a critério de vocês, que se quiserem escrever o texto ou não, fique à vontade. A proposta de intervenção social, de fato, também fique à vontade na produção de vídeo, né, sobre os solos, e a autoavaliação, porque lá na atividade, eu vou voltar aqui para a atividade para vocês. Cadê ela aqui? Nessa atividade, além de eu pedir questão 1, 2, 3 e 5, eu pedi para que vocês fizessem uma autoavaliação. Então, vocês vão ter que ler a trilha toda, né? Ou seja, li um pouco da trilha, falei um pouco do assunto que está sendo abordado, mas faça uma autoavaliação e você fazer uma autoavaliação de sua trilha, né? Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nessa leitura? Talvez vocês vão ter, né? Porque ele fala muito de elementos químicos, né? Que é da química, né? Da disciplina química. Mas é elemento que você conhece, que está na tabela periódica. Através da trilha, você consegue ter noção da importância do solo para a vida dos seres vivos, ou seja, você tem que responder essa autoavaliação aqui para mim, tá? A partir dos conhecimentos adquiridos, que proposta você sugere para a sua comunidade, né? Diante da questão do solo. Usar mais o solo, usar de forma mais eficiente esse solo, né? Verificação do tipo de solo que tem na casa, né? Na sua casa, na verdade, né? Não dá para a gente sair agora para verificar na casa dos outros, dos vizinhos, dos parentes, enfim. Mas eu quero que vocês tragam essas respostas, né? Fazendo uma autoavaliação da trilha, tá? Da trilha 6. Deixa eu botar aqui. Da trilha 6. E é isso. Terminei um pouco mais cedo, 9 minutos. Não esqueça de dar presença, tá? 13 pessoas já deram presença. Deixa eu só uma curiosidade. 9 pessoas apenas entregaram a atividade. Vocês sempre reclamam que a gente está passando muita atividade. Eu, pelo menos, passo uma e simples. São simples as atividades todas agora que estão passando.
Então, assim, mesmo assim, vocês ainda trazem para fazer atividade no último dia, pô. É o último dia hoje, né? Lembre que a pontuação da correção da atividade, ela é menor para as pessoas que me entregam atrasados, tá? E esse menor, eu vou tentar até diminuir um pouco mais, tá? Então, não esqueçam de fazer atividade. Vocês tiveram uma semana para fazer isso. E somente 9 entregaram a atividade. Então, eu estou passando essa pela segunda semana. Temos uma semana novamente. A entrega é dia 18, né, de maio. Ou seja, de hoje a 8 até as 11 horas da noite. Tenta logo fazer essa atividade. Para vocês não se perderem, a disciplina de hoje é que é iniciação científica e outras que vocês tiveram anteriormente, né? Duas anterior à minha. Pega essas 3 e faz, hoje mesmo, para que vocês não tenham, né? Não se atrapalhem aí no tempo. Certo? Então, eu finalizo a aula com uma musiquinha. Se vocês quiserem, vocês podem ir. Alguma dúvida, gente? Vocês não ouvem o som, não. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Se vocês têm alguma pergunta. Eu não conheço, não. Daniel, não é melhor mandar em PDF o quê, Daniel? Não, sim. Você pode colocar em PDF, mas você pode responder ali mesmo, Daniel, como a sugestão do meu colega aí, tá? Professor, o senhor vai mandar no Google Sala de Aula? Karine, mandar o quê, Karine? Já está no Google Sala de Aula. Gente, um bom final de semana para vocês, tá? Fique aí com a musiquinha. Obrigado pela presença de todos, tá? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim.
Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão. Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu mestre. Prontinho, galera. Então, o pessoal saiu. Agradeço a presença de todos, tá? Eu vou ficar aqui com Thalita. Deixa eu tirar a gravação. Thalita não saia não, tá?